Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olha a professora aqui de novo. Essa semana, a aula será compartilhada com os alunos do 4º ano da Rede Municipal de Salto Grande. Essa semana, nós vamos estudar um tema que muitos pode ser que não viram ainda. Adjetivo. Aí vocês podem estar perguntando, Pro, mas o que é adjetivo? A Pro vai explicar para vocês o que é adjetivo. Adjetivo é utilizado para atribuir características positivas ou negativas a respeito de pessoas, objetos, lugares. Então, a professora vai dar um exemplo para vocês de adjetivo, que é uma característica. Tudo bem? Vamos dar o exemplo de um objeto. Geladeira. Uma característica, um adjetivo da geladeira positivo, aquela geladeira é bonita. Então, o adjetivo, a característica da geladeira é bonita. Vamos agora dar um exemplo de um adjetivo negativo. Aquela geladeira é feia. Então, foi um exemplo positivo e negativo. Vocês entenderam? Essas atividades que nós vamos estudar essa semana está na apostila Aprender Sempre, ok? Então, vocês corram pegar a apostila para vocês acompanhar a leitura com a Pro, tudo bem? E a Pro vai ficar esperando vocês. Agora que vocês já pegaram a apostila, vocês vão na atividade 2 e vão seguir a leitura com a professora, caracterizando personagens. Adjetivos e caracterização de personagens. Quando os autores constroem os seus contos, atribuem muitas características físicas, do corpo e psicológicas, jeito de ser, aos personagens que vão atuar ao longo do enredo. Para atribuir tais características, geralmente são utilizados adjetivos que caracterizam positivo ou negativamente. Aqueles que agem dentro de uma história. Observem as características dos personagens principal no conto O Ganso de Ouro. Vocês lembram do conto Gansos de Ouro, que foi a primeira atividade da nossa apostila? Muito bem. Lá não tinha o personagem João Bocó? Então, olha o adjetivo de João Bocó. A característica de João Bocó. Bocó, tolo, atrapalhado. Então, esses é o adjetivo do João Bocó do conto O Ganso de Ouro. Essas palavras caracterizam João Bocó, dando a ele sentido negativos. O narrador, aquele que conta a história, o tempo todo insiste em atribuir ao personagem esses significados. Outros personagens também recebem características. Veja, personagem homem, velhinho, o padre, nervoso, a princesa, séria. Para caracterizar os personagens, o autor utiliza adjetivos que em nossa língua são usados para atribuir características positivas ou negativas a respeito de pessoas, objetos e lugares. Agora, na próxima atividade, nós vamos praticar. Vocês vão acompanhar a leitura com a professora do conto Chapeuzinho Vermelho, também dos irmãos Grimm. Agora nós vamos na atividade A. Vamos praticar. E junto comigo, vocês vão seguir a leitura, o conto Chapeuzinho Vermelho, também dos irmãos Grimm. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda e alegre menina que era amada por todos que a olhassem, mas principalmente por sua avó. E não havia nada que ela tivesse que não desse para a criança. Certa vez,
A avó deu um pequeno chapéu de veludo vermelho, o qual ficou muito bem na menina, que ela nunca usava nada diferente. Por isso passou a ser chamada de Chapeuzinho Vermelho. Um dia sua mãe disse: "Venha, Chapeuzinho Vermelho, aqui tem um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó, pois ela está doente e fraca, e isto irá fazer bem para ela. Vá antes que fique muito quente. Quando você estiver indo, caminhe suave e gentilmente e não saia do caminho, ou você poderá cair e quebrar a garrafa. Se isso acontecer, sua avó não receberá nada. Quando entrar no quarto dela, não se esqueça de dizer bom dia e não fique espionando por todos os cantos antes de fazer o que pedi." "Tomarei muito cuidado", disse Chapeuzinho Vermelho para sua mãe e estendeu a sua mão para se despedir. A vovó vivia no meio da floresta, a alguns metros de distância da vila. Assim que Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta, um lobo cruzou com ela. Chapeuzinho Vermelho não sabia que ele era uma criatura malvada e não teve nenhum medo dele. "Bom dia, Chapeuzinho Vermelho", disse ele. "Agradeço gentilmente, lobo." "Para onde vai tão cedo, Chapeuzinho Vermelho?" "Para a casa da minha avó." "O que você tem na sua cesta?" "Bolo e vinho. Ontem foi dia de fornada. Por causa disso, minha avó pobre e doente terá algo bom para torná-la mais forte." "Onde vive sua avó, Chapeuzinho Vermelho?" "A alguns metros da floresta. A casa dela fica embaixo de 3 grandes carvalhos e as castanheiras ficam bem próximas." "Você certamente sabe onde é", ela respondeu. O lobo pensou consigo: que criatura adorável e gentil. Que bocado delicioso e rechonchudo. Seria melhor que ele a comesse em vez da velhinha. Preciso agir com rapidez para pegar as duas. Então ele caminhou durante algum tempo ao lado de Chapeuzinho Vermelho e disse: "Venha, Chapeuzinho Vermelho, como são belas as flores por aqui. Por que você não dá uma olhada? Eu acho também que você não percebeu como os passarinhos estão cantando tão docemente. Você anda muito preocupada, como se estivesse indo à escola, ao passo que tudo em sua volta na floresta é alegria." Chapeuzinho Vermelho ergueu os olhos e, quando viu os raios de sol dançando ali e acolá, entre as árvores e belas flores, crescendo por todo o campo, ela pensou: "Acho que devo levar um ramalhete de flores colhidos na hora para minha avó. Isso irá agradá-la também. Acho que devo chegar lá bem cedo." Então, ela correu do caminho para dentro da floresta para olhar as flores. Sempre que ela pegava uma, imaginava ter visto outra ainda mais linda à frente e corria atrás dela. Lá, cada vez mais, para dentro da floresta. Enquanto isso, o lobo correu diretamente para a casa da vovó e bateu na porta. "Quem está aí?" Chapeuzinho Vermelho respondeu o lobo. "Eu trouxe bolo e vinho. Abra a porta." "Levante o trinco", gritou a avó lá de dentro. "Estou muito fraca e não consigo levantar." O lobo levantou o trinco. A porta se abriu. Sem dizer uma só palavra, foi direto para a cama da avó e a devorou. Então, ele vestiu as roupas dela, colocou o capuz, deitou na cama e puxou as cortinas. Chapeuzinho, entretanto, estava correndo e pegando flores. E quando viu que ela tinha colhido tantas que não conseguia carregar mais, lembrou-se de sua avó e foi direto para a casa dela. A menina ficou surpresa ao encontrar a porta da cabana ainda aberta. Quando entrou no quarto,
teve um pressentimento tão estranho e disse para si: ó céus, como me sinto preocupada hoje e em outras ocasiões eu gostava tanto de ficar com minha avó. Então ela se aproximou da cama e puxou as cortinas. Lá estava sua avó, com sua touca esticada até o rosto e parecendo muito estranha. Ô vovó, ela disse, que grandes orelhas você tem. Para melhor ouvir você, minha criança, foi a resposta. Mas vovó, que olhos grandes você tem, ela disse. Para ver você melhor, minha filhinha. Mas a vozinha, que mãos grandes você tem, para melhor abraçar você. Oh, mas a vozinha, que terrível boca você tem, para melhor comer você. Mas mal o lobo disse isso, com um pulo, já estava fora da cama e engoliu o Chapeuzinho Vermelho. O lobo tinha saciado sua fome, deitou-se novamente na cama, adormeceu e começou a roncar muito alto. O caçador estava passando pela casa naquele momento e pensou consigo: como a velhinha está roncando, devo saber se ela precisa de alguma coisa. Então, ele entrou no quarto. Quando se aproximou da cama, viu que o lobo estava deitado nela. Eis que te encontro aqui, seu pecador de uma figa, disse ele. Há muito tempo que tenho te procurado. Quando o caçador estava para atirar no lobo, ele se lembrou de que o lobo pudesse ter devorado a vozinha, mas que ela ainda podia ser salva. Então, ele não atirou, mas pegou um par de tesouras e começou a cortar a barriga do lobo que estava dormindo. Depois de ter feito 2 cortes, viu surgir o Chapeuzinho Vermelho. Com mais 2 cortes, a pequena menina saiu gritando: ah, como estou assustada, como escuro dentro do lobo. Em seguida, a velha vozinha também saiu. Porém, mal conseguia respirar. Chapeuzinha, porém, trouxe rapidamente 2 grandes pedras com as quais ela e o caçador encheram o corpo do lobo. Quando ele acordou, quis fugir correndo, mas as pedras eram tão pesadas que caiu imediatamente e morreu. Os 3 ficaram contentes. O caçador porque cumpriu seu papel, a vozinha que conseguiu comer o que a neta havia trazido e Chapeuzinho Vermelho que aprendeu uma grande lição. Gostaram da história? Muito legal essa história. Agora nós vamos para a atividade B. Releia o conto e transcreva nos espaços em branco os adjetivos que caracterizam as seguintes palavras. Transcrever. O que é transcrever? Vocês vão voltar no texto e achar as características da menina, do chapéu, criatura, flores, orelhas, olhos, mãos, boca, pedras, lição. E vocês irão achar os adjetivos, as características dela e dos outros nomes que a professora acabou de ler. Característica 1 da menina, a professora vai dar um exemplo. Qual é a primeira característica da menina que a gente viu na historinha? Linda, não é? E a segunda característica? Qual foi? Alegre. Aí vocês vão encontrar a terceira característica também. Chapéu. Vocês vão lá no texto e vão ver as qualidades, os adjetivos e vão preencher os quadrinhos aqui dessa tabela. Tudo bem? Agora que a professora já leu, já explicou qual atividade que vocês terão que fazer essa semana, a Pro vai ficar esperando na sexta-feira a devolutiva dessa atividade, tá? Não só a professora aqui, todas as professoras dos 4º anos. Tudo bem? Então, a professora deseja uma boa semana, uma boa atividade
E mais uma vez a professora vai falar. Estou morrendo de saudades.